Oi, você sabia que você é responsável tanto pelas coisas que você faz, quanto pelas coisas que você deixa de fazer? E é sobre isso que eu vou falar hoje. Vou falar isso usando também meu exemplo, né? Afinal, aqui eu falo da vida. Se você não me conhece, eu sou Ana Lúcia e você está no meu canal Ana Falando da Vida. Pois é, falando sobre coisas que a gente faz e as coisas que a gente deixa de fazer. Bom, tem duas nuances aqui. Eu vou falar mais sobre coisas da minha vida pessoal, mas isso é muito importante também quando você, por exemplo, se abstém de dar um toque para um amigo, para um familiar, para alguém que está falando coisas com as quais não concorda, sobre preconceitos, sobre ações de pessoas que você está vendo que são críticas preconceituosas e você, sabendo que determinados preconceitos são crime, você ouvir e ficar quieto, né? Você tem que pelo menos tentar falar para a pessoa, olha, cuidado, isso é preconceito, isso, né? E se a pessoa te der abertura, você entra mais no assunto. Mas hoje é mais sobre o que a gente faz ou deixa de fazer, as opções da gente mesmo, na vida da gente. Um exemplo que eu tenho, né, de vida. Quando pais acham que filhos têm que fazer o que eles querem, por exemplo, uma determinada profissão, um determinado caminho na vida. Sim, a maioria deles, a maioria dos casos, os pais acham que estão decidindo o que é melhor para o filho. Mas eles esquecem de ver que o filho pode não querer aquilo, pode não se dar bem com aquilo. Meu exemplo, meu pai era bancário, se aposentou no banco com um cargo muito bom, com um salário muito bom, e ele achava que eu tinha que aproveitar a oportunidade e ir trabalhar no banco também. Né? Era o Banespa, que era um banco que era estadual, eu não sei exatamente como funciona, mas eu sei que era o Banco do Estado de São Paulo e o salário era muito bom. Só que eu nunca quis fazer concurso para banco, nunca foi a minha área. Eu queria fazer psicologia, fazer umas coisas assim bem diferentes. E ele, na época, eu tenho 63 anos, né? Na época ele meio que me obrigou a fazer o concurso. E eu não tinha como não ir. Então ele comprou as apostilas para estudar, eu estudei bem sem vontade, sem querer. Eu não conseguia me concentrar para estudar uma coisa que eu não queria. Mas tudo bem, eu fui fazer o concurso. Ele me deixou na porta do concurso e eu fui fazer. Bom, eu não queria, eu estava sendo obrigada a fazer um concurso. Qual era as duas opções que eu tinha? Ou ter estudado antes e realmente acatar que era melhor para mim ter uma garantia de um emprego bom, que na época era muito bom, né? Que eu não seria demitida, que eu teria um salário bom. Ou fazer o que eu fiz, não estudar para não passar. Só que para garantir realmente que eu não iria passar, eu não só não estudei o suficiente, como eu fiz o concurso daquele jeito. Eu olhava e falava, isso é fácil, fiz. Para não deixar tudo sem fazer, fazia o que eu sabia, o que eu não sabia eu chutei. Então eu tinha certeza que eu não ia passar. Fui com ele ver o resultado, falando que eu não tinha passado, que eu sabia que eu não ia passar. Mas fui lá olhar o resultado e realmente não passei. Me arrependo? Nem um pouco. Porque ali eu fiz uma coisa que eu realmente queria fazer. E eu não sei se eu não lembro se eu já citei antes, mas eu já me arrependi muito de coisas que eu deixei de fazer. E não de coisas que eu fiz.
Ou seja, eu não me arrependo de ter feito isso porque era o que eu queria na época. Ou melhor, eu não queria aquilo, então eu reagi de uma forma para eu não conseguir aquilo. Ok. Agora, por exemplo, coisas que eu me arrependi de fazer, de não fazer. Não ter feito uma faculdade de psicologia, por exemplo, que era o que eu queria. Mas, por influência, acabei não fazendo. E meu pai achava que psicólogo era enganador. E para não contrariá-lo, né, já que quem pagava a faculdade, essas coisas, era ele, eu não fiz a faculdade de psicologia, mas fui fazer uma outra coisa que seria a minha segunda opção, que foi tradutor, intérprete e licenciatura em português e inglês. Ok, foi ótimo, gostei, mas depois eu ainda fui fazer aí alguns cursos relacionados à psicologia, fui para a parte esotérica, fui para o reiki, fui para todas essas áreas que eu sempre gostei mais. Muito bom. Fui dar aula também, fiz várias coisas na minha vida que tinham muito mais a ver comigo. Então é isso, é você ter a capacidade de ter as suas escolhas e quando você escolher por não fazer alguma coisa, você ter a maturidade de saber que você também é responsável por aquilo. Por exemplo, eu não posso culpar o meu pai por eu não ter feito uma faculdade de psicologia. Eu não fiz a faculdade de psicologia porque ele falava isso e eu achei melhor fazer a minha opção B, porque eu achei que inglês, trabalhar com inglês, com tradução, com aula tal, eu teria mais possibilidades, né, um campo, um leque maior para eu ganhar dinheiro. Sim, foi a influência dele eu não ir para... Foi, mas a responsabilidade foi minha, porque do mesmo jeito que eu dei um jeito de não entrar no banco, eu poderia ter batido meu pé, ter dado o jeito de fazer a faculdade de psicologia. Como depois de muitos anos, eu fui fazer uma extensão em psicologia, fui fazer outras coisas que eu gostava e deu certo. Então é isso, gente. A gente tem que saber reconhecer que a responsabilidade é toda nossa. Claro que existem exceções, né? Existem situações gravíssimas que a responsabilidade não é sua, né? Você não tem como fazer diferente. Mas no geral, nós somos tão responsáveis pelo que fazemos quanto pelo que não fazemos. E caso você tenha alguma história assim da sua vida, e se você se arrepende ou não de não ter feito alguma coisa ou de coisas que você fez, me conta. Eu encerro por aqui e até o próximo vídeo.